Mas eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma palavra lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 29. Pastorzão. Irmãos, eu sinto que o Senhor tem tentado me esticar os últimos dias. E eu não sei se eu estou dando respostas necessárias para isso hoje, mas eu sei que eu estou disponível e quero fazer isso. Pregar sobre Efésios para mim é muito difícil. Porque, além de ser um livro muito denso, ele é rico em fundamentos. E parte do que está descrito aqui em Efésios 4 é parte do que nós acreditamos como igreja. 5 ministérios, a vocação, os homens dons, os presentes que o Senhor deu à igreja. Mas um versículo saltou à minha cabeça essa semana, e eu confesso que eu preciso discernir isso melhor, entender isso melhor. Para podermos entender o que o Senhor está querendo falar essa noite, amém? Então tenha um pouquinho de paciência comigo hoje, de verdade. Hoje pela manhã, nós estávamos retirados com os jovens, um tempo de comunhão, de lazer, nossa confraternização. Inclusive, quero aproveitar aqui, diante da igreja, agradecer ao irmão Ivan, que nos cedeu o espaço. Meu irmão, muito obrigado, viu? Em nome de Jesus. Dá um abraço nele aí, Zé, por nós. Sempre tem nos atendido, né, atendido a demanda da nossa comunidade. E esse final de semana nós estávamos lá juntos, fomos para lá ontem à tarde. Hoje de manhã nós fizemos um devocional junto, compartilhado. E propositalmente eu pedi para lermos Efésios 4. E falei para eles que eu estaria ministrando sobre isso hoje à noite, porque eu queria que eles pregassem comigo. Então, construímos junto essa ministração. Versículo 29, somente o versículo 29 agora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Quero ler aqui uma outra versão. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Tenho percebido que o Senhor tem nos chamado para um lugar de santificação, um lugar da presença, um lugar em que muitas coisas que eram hábitos, costumes, eles precisam ser deixados para trás. Nós vivemos, em Efésios 4, se você ler o capítulo todo, você vai perceber isso. Ele fala sobre impurezas, ele fala sobre gritarias, iras, né? E ele disse que quem fazia isso não faça mais. Então ele está falando de um novo estilo de vida a partir de Cristo Jesus. Um novo modo de proceder. Mas esse texto me chamou muita atenção porque não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe. E torpe é corrompido, impuro. E a loucura é que essa corrupção que está dentro de nós, né, conforme diz lá em Mateus 12, é que a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se a nossa boca está proferindo palavras que é corrompida, que é impura, é porque o nosso coração também está cheio disso. Essa palavra torpe parece ser um absurdo falar no meio da igreja, porque traz uma conotação de fato de imprópria, apodrecido, podre. É como se fosse palavras de baixo calão. Aí talvez você esteja pensando, mas eu não falo isso. Sempre aprendi desde cedo que eu não devo falar palavrão, criei um hábito em não falar mais, então eu evito palavras de baixo calão para me referir ou conversar com as pessoas, então eu não tenho esse problema, pastor. Mas palavra torpe eu quero dizer para vocês e quero construir com vocês, e aqui é uma aplicação que... Fica à vontade. Que eu quero trazer para vocês uma aplicação pessoal sobre que se estamos falando algo fora de Cristo, isso é torpe. Palavra, o sentido original dela aqui é logos. E quando a gente estava sexta-feira orando, né, logo na nossa reunião da Igreja nas Casas, o Senhor me trouxe esse texto à memória, e isso começou a queimar fortemente ali, e juntamente com esse texto já me veio um outro texto, né, que na verdade, quando a Karine citou ele, eu falei, eu acho que está ligado isso, porque lá em João 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verbo é palavra é logos. Não estou querendo trazer aqui para vocês uma referência, tentando santificar mais uma palavra, essa palavra, não. Eu estou aplicando com vocês, amém? Porque se você for pesquisar, toda a expressão de palavra que tem no Novo Testamento é logos, praticamente quase todas. E nós vamos ver algumas aqui. Só que o que será que nos impede de compreender o perigo da palavra que sai da nossa boca? Eu queria construir com vocês um raciocínio sobre isso, porque nós já vimos que se a boca fala do que o coração está cheio, provavelmente, se nós temos palavra torpe, o nosso coração está corrompido, e por causa dessa corrupção, é que nós usamos palavras torpes. E se tem impureza, se tem corrupção, está faltando algo, está faltando alguém. E nós vamos perceber que, por exemplo, lá em Tiago capítulo 3, versículo 2, diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito.
Eu não sei onde é que você quer chegar no nível de maturidade que o próprio livro, capítulo 4 de Efésios, nos convida a entrar. O nível de maturidade é o pleno conhecimento de Deus, estatura de varão perfeito. Mas me parece que o Senhor está trazendo para nós algumas questões que a gente precisa analisar se nós estamos nos tornando isso ou não. Se nós temos tropeçado em palavras ou não. E Tiago, cara, ele é incrível porque ele insiste muito em relação à língua. Ele continua dizendo no mesmo capítulo, do versículo 9 em diante: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porém, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa. Tiago capítulo 3, do 9 ao 11. Diz que com a língua nós podemos bendizer ao Senhor, e com a mesma língua nós podemos amaldiçoar o homem. Nós podemos trazer bênção ou maldição. E a Bíblia insiste nisso, porque em Provérbios 18, 21, ela diz também: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a língua, ou a morte e a vida, a bênção e a maldição. Pode da mesma fonte jorrar água doce e água amargosa? Pode do mesmo recipiente jorrar água doce e água amargosa? Se pingar aqui algumas gotas de boldo, tem como separar essa água doce e amargosa no mesmo recipiente? Não tem. Não tem como separar. Como está o seu interior ao abrir a tua boca? Ao falar. Primeiro versículo que nós lemos, Efésios 4, 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que sair da tua boca seja como um presente. Pergunte para o irmão que está do seu lado, se o que você tem falado tem soado para ele como um presente. Se tudo que sai da tua boca, ao falar com seu irmão, soa como um presente, ou é impuro, ou é impróprio, ou é corrompido. O que você está verbalizando, falando no dia a dia, tem demonstrado o que você tem por dentro, o que você é no seu interior. Então vamos lá. Se da mesma fonte, pastor Israel, não pode jorrar água doce e água amarga, eu preciso decidir que água tem que jorrar de dentro de mim. Mas a partir da minha decisão, a minha resposta, a minha postura é que vai ditar o que vai sair de dentro de mim. Sim ou não? A partir da postura que eu tenho, do meu comportamento. Isso vai determinar, isso é determinante para saber se o que sai de dentro de mim está gerando vida ou morte, bênção ou maldição. O que eu estou liberando, o que eu estou falando, ao chegar no ouvido do meu irmão, ele vai gerar um efeito. Não somos ou não temos palavras lançadas ao vento, irmãos. Não tem.
Depois que você fala, ela não volta mais. Depois que você abriu a boca e falou, não tem como trazer a palavra de volta para dentro de você. E geralmente, nós temos que arcar com as consequências, sim ou não? Daquilo que nós dissemos. Só que não basta decidirmos se eu quero gerar vida ou bênção. Não basta eu saber que a minha boca vai proferir somente isso. Não, eu tomei uma decisão. O que eu falar a partir de agora vai ser para edificação, Suzane. Vai ser para transformar a vida dos meus irmãos, da minha família, daqueles que estão ao meu redor. E aí, Gui, eu estou na minha casa com a minha esposa. E de repente, cara, algo sai de errado. Gera uma discussão, um desconforto. E eu tenho uma opção: falar ou não. Mas eu quero edificar a minha esposa. Mas se não for a hora de eu falar? Eu quero edificar os meus filhos. Mas se não for a hora de falar? Eu quero edificar o meu irmão, que eu percebi que ele não está bem. Ele está errando em algumas coisas. Ele está precisando de ajuda, então eu preciso ir lá falar para ele. Mas e se não for a hora de falar? Porque como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendente de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Como frescor de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera o espírito dos seus senhores. É preciso saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Provérbios 25, do 11 ao 13. Eu preciso saber quando falar. Porque por mais que a intenção do meu coração, às vezes, é de fato ajudar o meu irmão, se eu estou sendo íntegro no meu sentimento, eu preciso saber também a hora de falar, a hora de abrir a boca. Você acredita, irmão, que até para elogiar é preciso saber a hora? Até para elogiar. Cara, eu fui tão arrebentado por elogios. Você é lindo, não, brincadeira. Cara, você prega muito bem, ou você faz isso muito bem, você é assim, assim, assado, isso que você faz é muito bom. E aquilo começou a inflamar o meu coração de um jeito que eu olhava, me achando bam, cara, por muito tempo. Porque as pessoas, por mais que elas quisessem de fato gerar em mim talvez uma palavra de afirmação, aquela palavra dita na hora errada, ou do jeito errado, ela gerou em mim outras coisas piores, foi muito mais difícil tratar depois. Muito mais difícil, dá muito mais trabalho para o presbitério, irmãos. Ser alinhado, até um elogio, Lu. E não tem... Algumas vezes, pastor já reparou isso? Você, experiente, 14 anos de ministério. O irmão vai lá e pega o violão para fazer um louvor. E aí ele está fazendo o louvor. E ele termina de fazer o louvor, né? O louvor foi uma bênção, a igreja respondeu. E ele desce olhando para o pastor. Ele desce olhando para o pastor. Já viu isso? Sabe por que ele faz isso? Porque quer um elogio. Ele quer perceber se ele foi visto. E sabe qual que é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo? É que eles vão lá massagear o ego dele. Eles vão lá dizer: meu irmão,
você foi bênção demais hoje, volta aqui amanhã, a gente está precisando de você aqui com a gente. Por que você não fica aqui? Por que você não fica aqui? Por que você não serve conosco assim? Com esse dom que Deus colocou dentro de você? Até um elogio estraga, até um elogio corrompe, porque palavras foram ditas na hora errada. Agora eu já vi um cara arrebentado, destruído, e alguém chegar para ele e fazer um elogio, e ele levantar transformado, porque era a palavra que ele estava precisando, porque a palavra veio na hora certa, porque a palavra veio do jeito correto. Estamos juntos? Estão compreendendo? Então a palavra precisa ser dita no tempo certo. Nós precisamos tomar uma decisão se o que nós queremos falar vai gerar vida ou maldição, morte, bênção ou maldição, vida ou morte, bênção ou maldição. A gente compreende e entendeu que o poder da língua, ela é avassaladora, porque ao abrir sua boca você pode matar alguém, ou abrir a sua boca você pode trazer alguém de volta à vida, se ela for dita na hora certa. Só que para mim tem alguns elementos ainda que eu preciso compartilhar com vocês. Por que existe mudo? Qual que é o problema do mudo? Ele não ouve. Ele não é surdo, na maioria das vezes. Na maioria das vezes eu já conheci gente que é mudo, mas não é surdo. Mas na maioria das vezes é surdo e mudo, porque se ele não ouve, ele não consegue falar. Ok? O que nós precisamos então? Romanos 10:17. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se a fé é pelo ouvir, quando eu abro a minha boca para falar, eu falo pelo que eu ouvi. Eu falo aquilo que eu ouvi. E tem um texto que eu gosto muito, lá de Atos capítulo 4, 20, que diz: pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles não podiam deixar de falar, porque eles viram, porque eles ouviram. E o fato deles terem visto e ouvido não impediram de falar. Não impediram de falar de quem e do que? De Cristo, da sua fé. Não tem quando acontece algo assim muito especial na sua vida, que você fica doido para contar para alguém, ansioso até, para poder compartilhar com alguém? Os apóstolos estavam vivendo isso nesses dias. Cada dia era uma experiência nova. Cada momento era algo novo que o Senhor estava fazendo. E cada vez que isso ia acontecendo, cada vez mais dentro deles gritava o desejo de falar aquilo que eles estavam ouvindo, aquilo que eles viram. Então existia dentro deles um desejo ardente de falar. Mas eles falaram porque eles ouviram primeiro. E aqui está um dilema, irmãos. Nós já ouvimos isso algumas vezes. Tem gente que não consegue ficar calado. Tem gente que fala muito, é igual o Tite. Fala muito. Eu já tive experiência de tentar conversar com uma pessoa e não conseguir falar nada de tanto que ela falou, cara. Como isso é ruim. Meu Jesus amado.
a pessoa já, uma metralhadora na sua frente, falando, você não consegue abrir a boca. Mas eu tive o prazer de ver essa mesma pessoa encontrando alguém que falava mais que ela. E meus irmãos, ela não conseguiu abrir a boca. O que eu quero dizer é que para mim poder ouvir, eu preciso me calar. Começa uma discussão e começa os dois a gritar. Ou uma conversa amistosa e fala os dois ao mesmo tempo. Não vai rolar, não vai dar certo. Um precisa parar para ouvir. Um vai precisar silenciar para ouvir. E aqui eu quero conduzir a mensagem para o final. Porque se primeiro eu preciso ouvir, e a minha fé vem pelo ouvir, isso determina como eu me relaciono com Deus. Se no meu tempo de oração eu só falo, tem alguma coisa errada aí também. Há um equívoco. Se no meu devocional, no meu tempo de oração, só eu falo, eu não estou orando, eu estou exercitando um monólogo. E só eu falando, eu não vou conseguir ouvir. Agora vamos ser sinceros. Quantos de nós, no nosso dia a dia, no nosso tempo de oração, só nós falamos? Há poucos dias nós aprendemos na disciplina espiritual sobre solitude. Um dos maiores inimigos da solitude é a ansiedade, para mim. É isso, pastor Isaías? O salmista Davi diz: aquieta a minha alma. Por que ele diz isso? Porque ela estava agitada demais e porque ele queria ouvir o Senhor. Tem pessoas que de boca fechada não estão em silêncio. Sim ou não? De boca fechada, ela não está em silêncio. Quantas vezes você vai conversar com alguém, pastora Mara, e você está tentando instruir ela e ajudar ela a estar assinando na sua frente? Não abriu a boca para nada, mas ela não ouviu nada também do que você falou. Porque ela está tão ensimesmada, tão cheia de si, que ela não permite ouvir uma direção que Deus pode estar dando na vida dela, e que isso pode de fato transformar a vida dela. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. A palavra que sai da minha boca, ela precisa ter um elemento fiel: Cristo, que é a própria palavra viva, que precisa ser manifesto dentro de nós. O verbo vivo que se fez carne precisa estar dentro, para que aquilo que eu fale não seja mais de mim, porque a minha boca está cheia, meu coração está cheio, e por isso a minha boca fala. Se eu estou cheio da palavra Cristo, o que eu falar vai ser um presente para o meu irmão. Quando eu abrir a boca, vai ser um presente para ele. Sabe o sentimento que eu tenho? É que o Senhor está nos estreitando cada vez mais no nível de precisão e perícia, para saber até quando nós devemos falar ou não,
se devemos falar e se o que nós estamos falando traz edificação. Pastor Isaías me instruiu para ajudá-los na compreensão para não haver dúvida, sobre quando eu disse que a minha boca fala do que o meu coração está cheio, eu preciso estar cheio de Cristo, para que Cristo purifique o que eu vá dizer. É isso, pastor? No tempo certo, até para falar no tempo certo, antes, eu preciso ser purificado, e para mim ser purificado, Cristo precisa estar dentro, em mim. Se a boca fala do que o coração está cheio, alguém precisa estar lá, a palavra, o Cristo. Jesus se apresenta como em João? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é verdade, irmãos? A palavra. A palavra. Quero convidar vocês para orar. Se não tem saído de dentro de você vida e bênção, se do seu interior não está fluindo rios de água viva, se está faltando algo dentro de você, provavelmente hoje, meus irmãos, você precisa se arrepender. Se você costuma falar na hora errada, se o que você fala não está recheado de Cristo, você precisa se arrepender. Se o que você está falando não está trazendo vida para o seu irmão, se o que você está falando está trazendo edificação para ele, se o que você está falando não está chegando aos ouvidos dele como um presente, nós precisamos nos arrepender. E se você se sente assim, eu quero chamar você para vir aqui. Pai, a minha oração junto aos meus irmãos hoje é para que o Senhor esteja sondando o nosso interior, a nossa mente, a corrupção que há dentro de nós, e nos ajude a guardar a Tua palavra no coração, para não pecarmos mais contra Ti. Que o Salmos 119 grite dentro de nós: Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra Ti. Para que, Pai, quando eu falar, seja para repreender, exortar, elogiar, seja dito no tempo certo e pelo filtro Cristo. Purificado por Cristo, alinhado por Cristo.
Porque nós precisamos edificar o nosso irmão, levar vida para ele, bênção, não mais maldição nem morte. Então não nos deixe nos perder em nós mesmos, nas nossas precipitações, em nossas ansiedades. E para muitos de nós, que os nossos ouvidos essa noite sejam abertos para ouvir a Tua voz. Que nossa alma, que o nosso interior seja silenciado para ouvir o Senhor, para que com precisão possamos falar daquilo que temos visto e ouvido, em nome de Jesus, amém.